Olá, gente! Hoje o Café com Angelina está aqui para tomar um café com o nosso historiador e especialista em metodologia e ensino de história, e ele é especialista em história do Brasil. É o professor Everton Tavares Leite. Professor, que prazer estar aqui com você no nosso canal, tomando esse café. O prazer é meu, eu fico grato. Professor, me fale, como começou o seu interesse pela história local aqui de Buenos Aires? Bem, Angelina, o interesse por história local, ele surgiu lá na minha graduação, né? Em licenciatura em História. Em uma determinada disciplina, um professor, ele indicou que a gente fizesse um trabalho sobre microhistória. Microhistória, para ficar claro para as pessoas que vão assistir o vídeo, a grosso modo, é como se você reduzisse a escala de análise para estudar determinado objeto. Dentro de um acontecimento histórico, você pegasse um determinado objeto desse acontecimento e fosse analisar esse objeto. É microhistória. A microhistória é uma corrente historiográfica bem recente, ela nasceu ali em 1970, se não me falha a memória, na Itália, entre os pensadores de microhistória daquele período, tá Carlos Gismo e Giovanni Levi ou Giovanni Levi, que são pensadores que fundamentaram essa ideia de microhistória, essa corrente de microhistória. E eu me apaixonei por isso. Por quê? Porque eu disse, naquele período, quando isso foi apresentado a mim, que eu não conhecia a microhistória, eu disse, se eu vou reduzir a escala de análise para estudar determinado objeto de estudo, por que não eu estudar algo dentro da história do meu município, né? Então, eu resolvi me debruçar sobre a história do meu município. E foi aí que começou a minha batalha, digamos assim, né? Eu comecei a ler o que tinha sobre a história do município e aquilo foi me incomodando, porque o que eu encontrei na internet, no site da prefeitura, né, o que eu encontrei na Secretaria da Educação do município, inclusive, deixo aqui o meu abraço ao pessoal da Secretaria do município de Buenos Aires, que sempre me atenderam com muita boa vontade, sabe? É um pessoal que me abraçou de verdade. Lá, desde o começo da minha pesquisa, eles sempre me trataram muito bem, me cederam o material que tinham lá na Secretaria da Educação, mas quando eu li todo o material que tinha, tanto na Secretaria da Educação como nos sites envolvendo o nome Buenos Aires, eu notei que todo esse material era vinculado a um único documento. Esse documento era uma carta de 2 páginas, deixada pelo antigo prefeito Antônio Gomes Pereira Júnior. E aí, assim, não tirando o valor da carta, a carta é um documento histórico de valor, e deixo aqui o meu apreço por seu Júnior, por ter escrito aquela carta, porque foi a partir dela que eu começo, assim, minha pesquisa local, mas algo me incomodou. O que foi que me incomodou? Como é que a história de um município inteiro, a história de um povo cabia em 2 páginas? Entende? Como é que pode, né? Como é que pode, né? De um povo inteiro. Será que todos os acontecimentos estão aqui? Então, Será que o nascimento de verdade da povoação está só aqui nessas 2 páginas? Eu disse, não, tem algo errado, né? Aí eu comecei a pensar, eu disse, será que as pessoas nunca, depois de seu Júnior ter escrito essa carta, nunca foram atrás de documentos cartorais, nunca foram atrás de fontes primárias, de ofícios, de registros de jornais, de biblioteca, de hemeroteca, não foram atrás. Aí eu percebi que não. Então eu entendi que ali tinha um vácuo que eu disse, aqui dá para eu historiografar aqui, entende? Aí foi ali que eu disse assim, não, é a partir desse trabalho acadêmico de microhistória que eu vou começar a estudar a história do meu povo. Então, esse incômodo meu se transformou numa missão, né? Numa missão, que missão bonita, onde você está resgatando a história de um povo que se resumia tão pouco, aquilo ali, de uma grandiosidade imensa, e estava sendo resumido em 2 cartas. Você está de parabéns, viu, professor, por fazer
por fazer esse trabalho tão minucioso de pesquisa. Eu estou sabendo o quanto é importante o seu trabalho, viu? De uma importância, assim, obrigado. Imensurável. E me fale um pouco da importância da história de Buenos Aires para a região da Mata Norte pernambucana. Então, veja bem, Angelina, quando a gente fala de história local, muita gente costuma meio que tratar com determinado desdém, né? Não, é um historiador que estuda a cidadezinha lá da Caixa Prego, né? Uhum. E não, esse é um historiador que estuda determinado fulano lá não sei de onde, como se não tivesse tanta importância, né? Eu sempre cito, e tenho citado isso, esse exemplo, durante algumas entrevistas minhas que dei, eu cito muito um historiador, que é um historiador muito popular, chamado Yuval Noah Harari. É um historiador israelense. Ele escreveu um clássico mundial que chama Sapiens. É um livro geral. É um livro que fala da história da humanidade, entendeu? Ah, que interessante. Esse livro é antigo, professor? Não, ele não é tão antigo. É um livro recente até, né? Mas ele traz a história da humanidade desde os Neandertais, tal, a passar até, digamos, até a energia nuclear, certo? É um livro bem amplo. E ele se transformou num best-seller mundial, certo? Diferente de um livro acadêmico, que um livro acadêmico estuda determinado fato específico, o historiador se debruça sobre aquele fato, vai trazendo as fontes sobre aquele fato, né? Esse livro é mais amplo. Dentro desse livro, de Yuval Harari, ele traz uma expressão que, na verdade, é uma provocação. Ele diz o seguinte, ele diz que a história, ela foi construída por pouquíssimas pessoas, enquanto a grande maioria estava na labuta carregando latas de água. Eu sempre gosto de olhar para essa frase, sabe, Angelina, de uma outra perspectiva, pensando da seguinte forma: será que essas outras pessoas que estavam na labuta, carregando água, trabalhando, construindo os engenhos, produzindo açúcar, será que essas pessoas não são importantes para a história? Sim, entende? Realmente, boa reflexão. Né? Será que a história dessas pessoas, ela também não faz parte da construção histórica que temos até hoje? Entende? Justamente. Então, assim, quem sou eu para discordar do Harari, né? Eu sou um pequeno historiador, mas essa provocação de Harari, eu gosto de pegá-la para mostrar para as pessoas de que a gente deve estudar também o nosso povo, que é a partir da história do nosso povo que a gente primeiro cria identidade. Olha aí, tá vendo? Não é isso? Isso, é importante demais. É a partir da história dessas pessoas, que muitas vezes não são retratadas na grande história, digamos assim, não são retratadas na história oficial, certo? Que a gente consegue entender até a nossa própria vida. Porque é a história local que traz a história de agricultores, pescadores, cortadores de cana, políticos locais, comerciantes, praças, patrimônios, prédios, né? Então é isso que eu trago dentro da história de Buenos Aires, entende? Eu sei. Eu tento mostrar que a história de Buenos Aires, ela tem a importância não só para o nosso povo, né? Mas ela tem uma importância geral a partir de determinado acontecimento local, entende? Sei. É basicamente isso. Então, quando você me pergunta qual a importância da história de Buenos Aires para a região, eu posso te falar da relação de Buenos Aires com a economia açucareira, por exemplo, que é um tema muito caro para a historiografia pernambucana, visto que muito isso. Isso. Visto que a capitania de Pernambuco foi a capitania mais rica de Pernambuco no período colonial. Né? Então a economia açucareira, ela faz parte da história do povo pernambucano. Buenos Aires ainda tem de pé, viu, Angelina? De pé. Engenhos do período colonial que foram importantes na produção de cana-de-açúcar para todo Pernambuco. Olha aí, que informação importante. Professor, e são mais ou menos, quantos engenhos que tivemos por aqui em Buenos Aires? Nós tivemos vários, mas a gente tem ainda engenhos
A gente tem de pé aí, a gente tem Tamataúpe de Flores, Olha. que foi um engenho central, Certo. que, para o pessoal entender, engenho central é o engenho que a partir dele surgem as usinas de açúcar, que é a partir do engenho Olha central. aí. Uhum. Tamataúpe de Flores foi um engenho central. A gente tem Cavalcante, que Certo. também foi um engenho importante durante o período açucareiro. A gente tem Conceição, a gente tem Oratório, foi um engenho que produziu muito açúcar no século XIX para a comarca de Nazaré. Então, assim, nós temos ainda de pé estruturas Certo. que movimentaram o século XVIII, XIX, certo? Que estão no nosso município, que são importantes para a história do nosso povo, né? E que são importantes para a história da região, como também para a história do Brasil. Com Entende? certeza, é. Então é essa a importância que eu digo que tem a história do município de Buenos Aires. É você conseguir linkar, certo? Certo. Linkar os fatos que aconteceram aqui à história nacional, né? Tanto os fatos como a economia açucareira, como também os fatos com relação à escravidão humana, que foi uma chaga da humanidade, foi um período macabro de nossa história. Infelizmente o Brasil, ele foi o país que mais recebeu escravizado, Pô, né? isso é uma vergonha, né? Então assim, a gente tem essa mancha, digamos assim, foi uma atrocidade, que aconteceu, foi um né? crime humanitário. Exatamente, um crime humanitário. E, então assim, o nosso território foi um território que viveu do trabalho escravizado. Muito, muitíssimo. Esses engenhos que eu estou te falando, todos eles foram construídos com trabalho escravizado. E eu tenho fontes da minha pesquisa que comprovam isso. Eu tenho fontes na minha pesquisa de várias e várias e várias fugas de escravizados desses engenhos. Entende? Então, assim, é um relato de sofrimento. É um relato que precisa ser dito, ser falado, para que as pessoas compreendam o que a gente passou. Recentemente, eu tenho uma página no Instagram chamada Um Tanto de História. Certo. Recentemente, eu fiz um vídeo lá no município de Nazaré da Mata sobre a escravizada Ana Rosa. Sim, que tem uma praça lá, em homenagem à escravizada Ana Rosa, que foi uma escravizada que foi acusada de envenenar o seu senhor e foi condenada à forca em praça pública. Ela foi morta em praça pública, enforcada. Entendeu? E onde ela foi enforcada é onde tem a praça, tem a estátua dela lá em Nazaré da Mata. Então, essa história, como a história de Ana Rosa, precisa ser relembrada para que ela possa ser rememorada. Entende? E é dessa forma que a gente vai entendendo o contexto que a gente está, entendendo a nossa região e entendendo a nossa história. Verdade. Porque através do conhecimento da história a gente vai ver os acertos e os erros e a gente vai fazendo de tudo para que não se cometa novamente as injustiças que foram feitas, não é? Claro. E é muito importante esse estudo da nossa história, estudo do nosso passado. E assim, é isso que a história local, Angelina, ela traz ela traz uma sensação de pertencimento, né? Isso. É essa palavra que eu estava querendo que chegasse na cabeça. Sensação de pertencimento. Por quê? Isso. Porque assim, quando você começa a entender a história do seu povo, você começa a se reconhecer na história. Entende? Aí você começa a dar valor. Veja, eu comecei a mudar o meu pensamento com relação à preservação de patrimônio, por exemplo. Sim. Antigamente eu dizia assim, rapaz, isso é um absurdo. Tem um prédio aqui, que é um prédio importante, o povo derrubou e tal. Eu falava, né, ficava indignado e tal. Hoje, sabe o que é que eu penso? Sim, eu penso o seguinte, veja, como é que eu vou cobrar ao povo porque o povo derrubou determinado prédio se o povo não conhecia a história daquele patrimônio? A gente se apega àquilo que a gente conhece. É verdade. Né? A gente valoriza aquilo que a gente conhece, até as pessoas. Então veja, a gente está se conhecendo hoje, né? Aí, a partir de hoje, você vai dizer, não, eu tive um contato com aquele rapaz, ele é uma pessoa assim, assim, assado, porque você vai ter determinados valores que você vai atribuir a mim depois de me conhecer. É verdade. Então, sem você me conhecer, não tem como você me valorizar, tem? Não verdade. Tem. Como é que eu vou valorar algo que eu não conheça? Entende? Isso. Então, assim, como é que eu vou cobrar
das pessoas que derrubou uma casa antiga se ela nem conhecia? Para ela é um prédio velho. Entende? É um prédio velho. Não tem sentido manter aquele prédio velho. Eu vou construir um shopping, vou botar vidro lá na frente. Entende? Então, assim, é necessário que nós, quanto historiadores, que a comunidade de estudiosos entenda que a gente precisa passar para o nosso povo os fatos históricos. A gente precisa passar para o povo a história daquele local. Certo? Eu fui no centro da minha cidade, tem um sobrado antigo, que ele é de 1896. Eu fiz 4 vídeos lá. Sim. Mostrando ao pessoal, olha a importância desse prédio, assim, ele começou... Vamos preservá-lo, é o primeiro comércio, né? É o primeiro comércio da nossa cidade e tal. Então, assim, o povo começa a se identificar com aquele prédio, entende? Aí quando assim, vai derrubar, diz, mas rapaz, aí foi o primeiro comércio aí. Foi, entendeu? Então as pessoas começam a dar valor, porque as pessoas começam a conhecer. Isso. Então eu mudei minha concepção, Angelina, entendeu? Sim. Eu mudei a minha concepção de criticar e de julgar as pessoas por derrubarem tal patrimônio. Porque às vezes essas pessoas que derrubaram aquilo nem conhecem. Não sabe. E eu não tô aqui culpando historiadores e culpando a academia, não estou fazendo isso. O que eu estou dizendo é necessário que a gente que conhece da história divulgue essa história para as pessoas. Com certeza. Para que as pessoas valorem isso. Faça a sua parte. Isso. Cada um que sabe da história mesmo tem que correr atrás para que todos saibam. Exatamente. Da história local. Eu estava falando essa semana e conversando com o Rodrigo a respeito disso. Eu disse, olha, Rodrigo, sabe por que as pessoas fazem isso? Maltrata aquele edifício ou põe abaixo? Porque não conhece a história, o valor daquele local. Isso, exatamente. Por isso que fazem isso. Exatamente. Sabe? Botam abaixo, no local onde circula os trilhos, colocam calçadas e assim vai, porque não sabem o valor histórico. Claro. Quando elas passam a conhecer e entendem que ali faz parte da história dela, de quem ela aí ela começa a valorizar. Isso. Entendeu? Aí a pessoa diz assim, não, o nome da minha rua, essa pessoa aqui foi a pessoa que construiu essa rua, rapaz. Como é que você vai mudar? Isso. Entende? Não, a gente vai lutar. Aí a pessoa valorizou, ela pôs valor naquela rua, porque ela compreende o valor histórico daquela rua. Isso. Ou então tem uma rua ali que vai botar um nome. Aí bota um nome de uma pessoa que não tem identidade nenhuma com aquele povo, com aquela origem ali, bota um nome de uma pessoa que não agrega valor nenhum, nem trouxe benefício algum para aquela localidade. Isso, é importante, importantíssimo. Pois é. Professor Everton, nos fale de curiosidades, de fatos que aconteceram aqui em Buenos Aires e que poucos falam. Agora há pouco nós estávamos falando nos bastidores e o professor citou da Revolução de 1821. Vamos passar para os nossos amigos que estão nos assistindo. Sim, claro. A gente tem vários acontecimentos dentro do território de Buenos Aires que são importantes para a história de Pernambuco. Essa revolução que a gente estava conversando nos bastidores, que você mencionou, Angelina, é uma revolução muito importante, que por muitos não é considerada revolução, por alguns historiadores, por outros é considerado apenas um movimento, mas que em si foi um acontecimento muito importante para a história de Pernambuco. Foi a Revolução Constitucionalista de 1821, que ficou conhecida na história como Convenção de Beberibe. Né? Convenção de Beberibe. Isso, então o que foi essa Convenção de Beberibe, esse movimento que deu origem à Revolução Constitucionalista de 1821? Veja, em nosso território a gente tem um engenho que eu já citei aqui na nossa conversa, que foi o engenho Tamataúpe de Flores. Sim. Esse engenho, ele foi onde começou, onde teve a primeira reunião de revolucionários para a derrubada de um governador, do último governador lusitano, o último governador português da história de Pernambuco, que foi Luiz do Rego Barreto.
né? Para a gente entender esse contexto, ficar claro para o pessoal, vamos falar um pouquinho rápido da Revolução de 1817, que todo mundo conhece, pode né? ficar à vontade para explicar para o pessoal. Pronto. Aqui é uma aula de história, viu? E muito valorosa. Prestem atenção. Obrigado. Obrigado. Se você pensar, a Revolução de 1817, que é a Revolução Pernambucana, né? Que todo mundo conhece, a Revolução de 1817, que criou a bandeira, né? A bandeira de Pernambuco, que foi feita pelo padre João Ribeiro, que Tony sabe muito sobre o padre Sim, João Ribeiro, lá de Tracunhaém. Mas aí, o que é que acontece? Os revolucionários de 1817, eles foram reprimidos pelo Luís do Rego e o Batalhão de Algarves. Em 1817, Dom João VI manda para Pernambuco Luís do Rego com uma missão, que era um general português, com uma missão de acabar com a Revolução de 1817. E aqui ele sentencia vários à morte e alguns são exilados. Dentre esses exilados, tem 2 que são importantes, que é Felipe Mena Calado e Manuel Clemente. Eles estavam na Bahia, em Salvador. E em 1820, certo? Isso já depois, veja, 1817 acontece o final da Revolução. Sim. Luís do Rego assume o governo de Pernambuco, né? E o professor Em Manuel... 1817. 1817. Certo. E o professor Manuel Corrêa de Andrade, quando ele escreveu para o Diário do Comércio umas revistas sobre a história de Pernambuco, ele escreve que Luís do Rego Barreto, ele foi o verdadeiro algoz do povo pernambucano. Era um homem temido, e era um homem macabro, e era um homem perverso. Essas são as palavras do professor Manuel Corrêa. Ele disse que Luís do Rego foi muito perverso com os revolucionários. E ele assume em 17 de julho, se não me falha a memória, de 1817, o governo de Pernambuco, Luís do Rego. E ele fica aqui no poder, comandando Pernambuco, junto com o Batalhão de Algarves. A mão de ferro, certo? Os revolucionários que foram para Salvador, que eu falei, que foi Felipe Mena Calado e Manuel Clemente, foram soltos em 1821, Sim. devido a uma determinação das cortes de Portugal, da Revolução das Cortes, a criação das cortes lá em 1820, né? Aí o que é que acontece? Esses revolucionários, eles não voltaram para Recife, porque eles sabiam que Luís do Rego estava em Recife. Eles vieram para o interior. Aí eles vêm para o interior, ficam no Engenho Cangaú, que é a área do município de Aliança, e eles não contam ao Souto Maior, que era o dono do Engenho Cangaú, eles não contam o plano que eles tinham, que eles já tinham um plano, eles já tinham um memorando escrito com as ideias dessa revolução, para como eles iam fazer para derrubar Luís do Rego, e eles vêm para o Engenho Tamataúpa de Flores, onde o dono, Manuel Inácio Vieira de Melo, os recebe. Era um amigo deles e os recebe no Engenho Tamataúpa de Flores. Isso está escrito num livro de recordações do próprio Felipe Mena Calado. O próprio Felipe Mena Calado, ele informa lá que veio para Tamataúpa de Flores. Sim. E que em determinado momento na janta ele chama o dono do engenho à parte e lê para ele o que eles queriam fazer, que era derrubar o governador. Sim. Então, de cara ali, o Manuel Inácio Vieira de Melo adere à revolução, àquela ideia de revolução, aquela ideia constitucionalista, e se junta a eles, junto com uma tropa. Ele era chefe da guarda de Nazaré, então ele junta a guarda, junta apoiadores, eles saem atrás de pessoas, aí junta gente de Tracunhaém, de Paudalho, dos locais aqui, junta das todo redondezas, mundo, né? Isso. Juntou todo mundo que tinha o mesmo ideal. Exatamente, aí eles seguem daqui de Tamataúpe para Goiânia. Certo? E em Goiânia, eles chegam em Goiânia em agosto de 1821, em agosto eles criam a Junta Governativa de Goiânia. Certo? E na junta governativa, a partir da junta governativa de Goiânia, eles mandam alguns ofícios para Luís do Rego. Esses ofícios são ofícios que foram analisados pelo professor historiador Josemi Calado, em um livro seu que fala sobre essa revolução de 1821. Ele rejeita esses ofícios, o Luís do Rego, e os combatentes de Goiânia, né, eram chamados de matutos, inclusive. Sim. Eles saem de Goiânia para Recife,
É chamado Convenção de Bibiribe, porque eles se instauram em Bibiribe, eles fazem uma sede em Bibiribe, e para encurtar a história, para não ficar muito longa, eles, a grosso modo, eles combatem, tem dois combatem, um em Afogados, e eles cercam Olinda, e aí Luiz do Rego se vê acuado, e ele foge daqui de Pernambuco, junto com o batalhão de Algarves, certo? Ele viu que ele ia perder a batalha e ia acabar morto, foi embora, e os revolucionários de Goiânia assumem o governo de Pernambuco, instituindo como governador Gervásio Pires, né? Então, veja a importância lá do começo, né? Então, começou lá em Tamataúpe de Flores, aqui em Tamataúpe de Flores, no território do município de Buenos Aires, a ideia que levaria à derrubada do último governador português, que era um algoz da Revolução de 1817. Né? Então, veja, poucas pessoas sabem da importância dessa revolução e sabem também e poucas pessoas sabem como o nosso território teve participação efetiva nesse evento histórico tão importante, né? Então é uma curiosidade aí da minha pesquisa com relação a Buenos Aires e que vai estar registrado no meu livro, se Deus quiser. Ah, que bom que o professor está lançando, né, esse ano de 2026 o seu livro. Deus quiser. Se Deus quiser, estará aí e estamos prontos para receber, né, essa obra-prima. Né? E o povo de Buenos Aires, eu acho que vai se sentir muitíssimo agradecido e orgulhoso de tê-lo como um cidadão de Buenos Aires. Professor, eu só tenho que te agradecer por sua disponibilidade de aceitar esse café com Angelina. Estou muito feliz e grata de você ter aberto a sua agenda para nos receber. Então, eu só tenho que te agradecer e, assim, dizer da minha admiração pelo seu trabalho, que Obrigado. É imensa, viu? E continue a levar a história de um povo para que haja cada vez mais progresso com muita responsabilidade. Então é isso. Sim. Muito obrigada. E vamos fazer o nosso brinde, né? Vamos embora. Vamos brindar aqui, café com Angelina.